avaliação de desempenho do corpo clínico. Essa é uma temática que está super correlacionada à geração de valor em saúde, embora elas pareçam questões dissociadas. E por que é que elas estão associadas? A gente sabe hoje em dia que as operadoras de saúde, os planos de saúde, estão cada vez mais interessados em reduzir a sinistralidade dos seus planos. O objetivo maior é ter grupos médicos que tenham uma menor variabilidade no cuidado clínico, que se utilizem de protocolos clínicos e, com isso, que eles já tenham desfechos previsíveis, ou seja, a previsibilidade do cuidado é algo que a operadora de saúde vem trabalhando muito forte junto aos prestadores. Com isso, torna-se fundamental a questão da avaliação de desempenho do corpo clínico. Existem algumas ferramentas que já estão sendo comercializadas com esse objetivo. Mas, no meu entendimento, não é preciso, para pequenos hospitais, pequenas instituições, um início através dessas ferramentas. Nós podemos começar com métricas muito simples. Qual a importância de a gente criar padrões e métricas que estejam claras para o corpo clínico e quais são esses indicadores? Então, o ponto de número 1 é a gente dar transparência para os nossos médicos, tanto o corpo clínico aberto, quanto para os nossos médicos seletistas, contratados ou pessoa jurídica, não importa o vínculo trabalhista que ele tenha, nós temos que dar transparência e comunicar o que nós vamos medir, como nós vamos medir e o que nós vamos fazer com estes resultados. Na sequência, nós devemos fazer a escolha desses indicadores. A maior parte das instituições tem trabalhado com indicadores institucionais, como sendo um dos pilares do projeto de avaliação do corpo clínico, onde se incluem, por exemplo, tempo médio de permanência, taxa de mortalidade, taxa de infecção, reinternação em 7 ou 30 dias, aí a discutir, a depender da condição clínica que nós estamos monitorando, número de visitas no pós-alta do paciente à emergência. Então, esse seria um grupo de indicadores que os hospitais vêm trabalhando como indicadores institucionais e que importam para o paciente também. Um segundo pilar que pode ser trabalhado é o volume. E aí o volume tem duas vertentes. O quanto o médico traz de quantidade e o quanto ele traz de dinheiro para a instituição. Por quê? Aqui o ponto que tem que destacar é a questão da especialidade médica, né? Vamos lá, um exemplo bem prático. Pediatras podem ter alto volume, trazer muito paciente, mas com uma rentabilidade pequena. Ao passo que um cirurgião cardíaco poderá trazer apenas um paciente, mas extremamente rentável. Então, eu não posso comparar grupos distintos. Eu preciso ponderar e comparar intraclasse entre os pediatras, volume e receita. Entre os cirurgiões cardíacos, volume e receita. Então, esse seria um segundo pilar de indicadores que a avaliação de desempenho de corpo clínico se propõe a fazer. Nós temos ainda outros indicadores que importam para a instituição e que podem ser mensurados. Exemplos. Esse médico dá alta até o horário previsto, a maior parte dos hospitais trabalha com alta até as 10 ou até as 11 horas da manhã. Ele prescreve dentro do horário estabelecido pela instituição, se a prescrição ela vence às 15 horas, qual é o percentual de prescrições que esse médico tem efetuado até às 15 horas. Então, seriam outros indicadores que importam muito para a instituição e para o giro de leito. E aí, é claro que pode haver ainda um pilar de indicadores que trabalhe especificamente com a especialidade médica e com as condições que importam para o paciente. Então, podemos trabalhar, por exemplo, no câncer de próstata, com incontinência urinária, disfunção sexual, e aí são indicadores que nós medimos no pós-alta com o paciente, ou por e-mail, ou por telefone, ou como quer que a gente estabeleça a métrica e a medida, mas que a gente possa comparar no mesmo tempo de pós-operatório ou no mesmo tempo de pós-início do tratamento, os pacientes, ajustando para a complexidade deles. Então, se é um paciente que tem hipertensão, diabetes, uso de multimedicamentos, eu ajusto para que ele fique comparável a um paciente previamente rígido que fez a mesma cirurgia de próstata, certo? Então, aqui nós temos indicadores que importam para o paciente. E, finalmente, um outro indicador muito importante é o nível de satisfação dos pacientes, que pode ser medido, nós já conversamos em alguns outros vídeos aqui no canal,
pelo NPS, que é o Net Promoter Score, então o quanto você recomendaria esse colega médico ou essa instituição para o seu tratamento, e também podemos medir com algum outro instrumento. Isso vai depender muito do hospital onde a gente estiver trabalhando ou da instituição de saúde onde a gente estiver trabalhando, mas é importante que se saiba o grau de satisfação do paciente e de sua família. Aqui também, algumas instituições têm trabalhado com a questão de ouvidorias. Então, se o médico tem X ouvidorias consideradas pertinentes, ele perde um pouco da sua pontuação. Então, vejam, nós já temos indicadores que importam para o paciente, indicadores institucionais, indicadores de rentabilidade e temos a questão de ouvidorias pertinentes ou não pertinentes e o grau de satisfação do paciente através de algum método escolhido, como, por exemplo, o Net Promoter Score. Feito uma avaliação de corpo clínico, é importante que os médicos e os chefes médicos dos serviços tenham conhecimento de como está a performance atual, baseado também no que a gente estabelece como meta e benchmark. Lembrando aqui que a gente tem uma grande diferença, o que é a meta, que é onde eu quero chegar, e benchmark, que quer dizer como estão as outras instituições. Eu estou me comparando a um outro grupo. Então, a gente estabelece isso no nosso corpo clínico, mostra os resultados, obviamente por uma questão de proteção de dados e também por proteção ética respeito aos colegas. Nós tiramos os nomes e o colega sabe apenas os seus resultados comparado a A, B, C, D, E, sem saber quem é especificamente cada um dos colegas que ele está olhando. E aí a gente, então, mostra os volumes para ele, os resultados, os dados e discute pontos de melhoria. Sempre que a gente faz uma avaliação, a gente está buscando e objetivando melhorar um processo ou um resultado. Então, isso precisa estar muito claro. O ponto aqui é aonde vamos chegar. E aí entra a questão que eu falei no início desse vídeo, que é o que a operadora de saúde tem demandado dos prestadores. Eles têm feito algumas perguntas quando vão contratar e fazer um acordo dentro de quem presta serviços de saúde, que é qual é o desempenho dos médicos. E eles não mais querem ter um corpo clínico aberto e credenciar um hospital com 50 médicos que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica, mas sim, eles querem ter os 5 de melhor performance, de maior adesão a protocolos, de menor variabilidade, que trazem uma rentabilidade boa, que reinternam menos, que infectam menos, que tem menor busca por procedimentos de emergência no pós-imediato. Então, entra aqui o interesse da operadora, o interesse do paciente com os desfechos clínicos e o interesse da instituição ao qual o médico está vinculado. Depois disso, a intenção é que a gente possa passar para um nível que é um nível de maior maturidade, onde a gente já consegue dar algum tipo de benefício para aqueles profissionais que se destacam na melhoria dos seus processos e dos seus resultados e que, consequentemente, ocupam um ranking na parte superior. E aí alguns hospitais optam por dar benefícios como, por exemplo, um estacionamento gratuito, vagas de estacionamento mais próximo dos elevadores, jantar, alguma coisa vinculada a privilégios dentro da marcação do bloco cirúrgico, por exemplo, as salas gessadas que nós falamos, né? Então, determinado médico tem um grande volume cirúrgico, tem os melhores resultados de desempenho, ele tem a possibilidade de escolher o horário de bloco cirúrgico que mais se adapta à realidade dele, ele quer operar às 7 da manhã de segunda-feira, de terça-feira, então eu faço uma sala gessada. Aqui entram também as características do que a instituição pode prover e qual é a expectativa do médico. Eu já ouvi de vários colegas médicos que a expectativa deles não é uma expectativa de brindes. Então, ele não está interessado em receber um bom vinho, um jantar. Muitos deles estão realmente interessados em melhoria nas suas condições de trabalho. Querem poder operar um melhor horário, querem poder ter o melhor instrumental à disposição. Então, a gente tem também que ouvir o que a classe e a categoria precisam para poder atingir os seus melhores resultados. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo realmente tem a intenção de fortalecer e incentivar a prática da coleta de dados, de métricas e de indicadores e a publicização desses indicadores para que a gente possa comparar diferentes instituições, mas que a gente consiga então também beneficiar aquelas que atingem os melhores resultados, os melhores desfechos, os que mais importam para o paciente.